Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos juntos refletir um pouco sobre as histórias de Jesus, agradecendo ao Núcleo Espírita Luzita Pedroso pelo convite de estarmos mais uma vez aqui unidos, pensando em Jesus, nos teus ensinamentos, no que ele nos deixou. Eu convido a todos para que nesse instante nós possamos fazer uma prece e juntos falarmos com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais. Por isso convido para fechar os olhos do corpo físico e abrir os olhos da alma, agradecendo ao Pai de bondade por tanto amor que nos dedica, agradecendo a Jesus, o Mestre de nossas vidas, e aos bons espíritos que não nos abandonam em nenhum momento. E assim que possamos todos nós aprendermos com Ele, com a mansuetude de Jesus, pedindo em especial pelos irmãos em sofrimento. São tantas situações delicadas, tantas pessoas enlutadas, tantos irmãos padecendo as enfermidades e tantos irmãos em desequilíbrio, com tantas necessidades. Nós te rogamos, Jesus, por eles, que possam nesse instante receber os benefícios do seu coração, através da espiritualidade amiga que te serve. Que a sua paz nos envolva e nos fortaleça no propósito de fazer o bem. Que assim seja. No dia de hoje nós escolhemos uma historinha de Jesus para lembrar os seus ensinamentos, porque como a gente vem repetindo o que o Chico disse uma vez, estamos todos com muitas saudades de Jesus. E quando nos recordamos dele, dos seus ensinamentos, do que ele quer que a gente entenda, acalenta o nosso coração, nos fortalece e nos faz nos sentirmos melhores. A historinha de hoje, que escolhemos para a nossa reflexão, faz parte da parábola do bom pastor. Então nós vamos pensar em Jesus como o bom pastor, o pastor das ovelhas, como tantas vezes nós ouvimos falar. Iniciando com a reflexão de que num país árido a presença do pastor era vital para as ovelhas sobreviver, porque sem ele para lidar no dia a dia, guiar, alimentar, cuidar, seria impossível a sobrevivência das ovelhas. Então o pastor passava o dia todo com ela e estabelecia uma profunda identidade com ela. O próprio Deus se compara a um pastor que guia, defende, alimenta o seu povo. Está em Salmos 80. Quase todos os reis de Israel foram maus pastores, que conduziram o povo por caminhos da morte e desgraça. Por isso o Senhor promete: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Êxodo 34:15. Deus nos vê como suas ovelhas e permite que Jesus seja o nosso pastor, que nos disse, através das escritas do Evangelho de Lucas, numa das suas pregações junto ao povo que o seguia, ele deixou essas frases inesquecíveis. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Está em Lucas 15:4.
e, achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de jubilo. Está em 15:5, Lucas. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Lucas 15:6. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15:7. Por essas palavras de Jesus, nós vamos tendo uma noção do que ele quer nos dizer. Porque ele se alegra ao encontrar aquela ovelha perdida. Ele chama os amigos, os vizinhos, as pessoas, para que eles também sintam-se alegres, porque ele encontrou a ovelha que ele tanto buscava. Embora já tivesse 99 ovelhas ajustadas, guardadas, protegidas, ele se importou com aquela única que se extraviou do rebanho. E assim ele vai à sua busca e só retorna quando a encontra. O homem citado nesse texto, nessas frases, é o próprio Mestre, que é o pastor das ovelhas. E as ovelhas somos nós, os homens, a humanidade inteira. Cada um de nós com a sua característica, com a sua individualidade, mas todos somos as ovelhas desse grande pastor, do bom pastor. Quando nos afastamos do bom pastor, nos rebelamos, queremos fazer as coisas por conta própria, buscamos outras paragens, esquecemos dos ensinamentos de Jesus, nós vamos correr muitos riscos. E assim como diz o texto, quando nos afastamos do bom pastor, estamos por nossa conta e risco. Esse afastamento nos causa muitas quedas e sofrimentos. Nos deparamos com as quedas morais proporcionadas por nós mesmos. Muitas vezes a materialidade, o ganho fácil, os vícios, a imoralidade, os prazeres, a futilidade, a vaidade, fica tão evidente em nossas vidas que nos afastamos tanto de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu evangelho, da sua moral, que entramos num grande precipício e vamos queda abaixo, envolvidos a todas as questões procuradas por nós mesmos, em busca daquilo que nos fascina, daquilo que achamos que é infalível, que não termina nunca. São as ilusões da vida que normalmente nos faz cair. Não que não devamos crescer, trabalhar, aprender, ao contrário, temos o dever de fazer isso. Mas temos que ter o cuidado de observar se estamos fazendo isso de acordo com os propósitos do Cristo. Se o que somos, se a existência que temos está sendo evolutiva, se estamos crescendo, se estamos sendo amparados pelo código de vida que é o Evangelho de Jesus. Assim, nos perdendo desse rebanho a qual Jesus nos colocou, nós vamos procurando com as nossas próprias mãos o sofrimento, a dor, o desespero, a indignação e vamos sofrendo todas as quedas provocadas por nós mesmos. Outras vezes,
as ilusões que nos chegam, as dificuldades ou as facilidades nos faz nos sentirmos perdidos. Então, algumas situações nos faz sentir que estamos perdidos. Não conseguimos encontrar o caminho de volta. Ou porque ficamos demasiado iludidos, ou demasiado indiferentes, ou demasiado perdido, indignado, decepcionado, e ficamos à margem no caminho, sem saber para onde ir, a quem buscar, como resolver as situações. Nos entregamos ao ócio, outras vezes ao desespero, às tristezas sem fim, à impaciência, ao desamor. E vamos deixando que as feridas que foram abertas em nós fiquem ali expostas, sem receber o remédio, sem receber a cura, sem receber um tratamento. Não buscamos aquilo que precisamos. Às vezes o nosso orgulho nos impede de retomar o caminho, de voltar atrás, de observar onde foi que nós erramos, se tem como consertar, ou se aquilo que foi feito, que não tem como voltar atrás, não tem como consertar, não tem como fazer de novo, se não é possível a partir dali, daquela experiência, daquela dor, daquele aprendizado, nós seguirmos um novo caminho, traçarmos um novo projeto, mudar as atitudes, os pensamentos, as palavras e fazer esse caminho de volta para nos aproximarmos de novo do bom pastor, para estarmos ao seu lado, para aprender de novo com ele, para deixarmos de ser tão rebeldes. Outras vezes, sofremos ataques externos, perseguições, injustiças, e os ferimentos nos levam a querer desistir. As pessoas nos ferem, as situações acontecem, temos prejuízo, grandes perdas, nos desiludimos, perdemos pessoas, coisas, sentimentos. E isso também provoca feridas grandes que vai ficando exposta, que vai doendo, que vai nos consumindo e vamos sentindo mágoa, vamos sentindo raiva, vamos ficando decepcionados e vamos tendo atitudes amargas, atitudes de revolta, sentimentos mesquinhos, não conseguindo encontrar muitas vezes alegria nas pequenas coisas que nos cercam. Ficamos focados na nossa dor, na nossa desilusão, no nosso sofrimento e sofremos cada vez mais, esquecendo de que somos os filhos amados de Deus. Somos as ovelhas que Jesus cuida, que tem condição de nos assessorar, de nos aliviar a dor e o sofrimento, de trazer para nós o remédio como um bálsamo para conseguirmos nos erguer, conseguirmos cicatrizar nossas feridas, fazer com que elas sejam uma lembrança para o nosso fortalecimento, não para a nossa derrota. Assim, o bom pastor procura por essas ovelhas perdidas, seja qual for a situação que nós nos encontramos. Não existe nada que possamos fazer que Jesus nos abandone. Ele nunca irá nos abandonar.
Ao contrário, Ele está sempre buscando a cada um de nós para nos resgatar para o seu amor e o amor do nosso Pai, para que possamos ser felizes junto dele, deixarmos para trás toda a tristeza, toda a dor, todo o sofrimento e recomeçar uma nova existência, com todo o aprendizado que tivemos, mas com certeza fortalecidos para sermos melhores. Quando Jesus nos encontra, quando o bom pastor encontra a ovelha perdida, ele lhe oferece água fresca, pura e cristalina, para que essa ovelha mate a sua sede. Quando Jesus nos encontra, ele nos oferece essa água, ela brota do coração de Jesus, matando a nossa sede, trazendo para nós a paz que precisamos. Apaga aquele fogo que arde lá dentro, que nos queima pelo ódio, pela amargura, pela revolta. Ele refrigera a nossa alma, nos faz sentirmos toda a brisa do seu amor. Jesus também nos alimenta, trazendo-nos as suas palavras, o seu ensinamento, os seus exemplos, a recordação de quando ele esteve entre nós e nos deixou a herança divina do reino de Deus. Alimenta nossa alma, nosso espírito com os teus ensinamentos, nos mostrando quanto é possível estarmos saciados. A fome que nos devora do querer, do ser melhor, de adquirir coisas, do materialismo que nos consome. Jesus traz esse pão espiritual para acalmar o nosso coração e nos mostrar como podemos progredir, como podemos crescer através dos bons exemplos, das boas ações, das boas palavras. O bom pastor também nos aconchega nos seus braços, nos dando todo o seu amor e todo o seu carinho, trazendo bênçãos às nossas vidas que nós não tínhamos ainda enxergado. Um irmão, um amigo, um trabalho, uma nova oportunidade, um recomeço, um alimento. Tudo faz parte desse imenso carinho dedicado a todos nós, nos aconchegando ao seu coração. E assim, quando nos encontramos com esse pastor, nós vamos ficando mais serenos, mais calmos, mais amenos e podemos seguir junto com as outras 99 ovelhas para os caminhos a que somos destinados. E para finalizar as nossas reflexões, gostaria de lembrar aqui uma pequena história que acontece na região onde ocorre tão comumente a questão do pastoreio, onde se tem a atividade de criar as ovelhas, e ali existe um personagem central que é o pastor, que cuida delas, assim como Jesus nos contou essa história, porque ele falava as histórias através do cotidiano das pessoas. E na região onde ocorre isso, onde ocorria quando Jesus nos contou, a história do pastor que fica cuidando das ovelhas.
E sempre há aquela, como nós, um pouco rebelde, que se afasta do rebanho e se perde. E o pastor sempre vai em busca da ovelha, trazendo-a de volta para o seu rebanho. Mas ela repete outras vezes essa rebeldia de se afastar do pastor e das ovelhas. Assim, Jesus vai nos mostrar nessa parábola o que acontece com a história do pastor. Ele busca essa ovelha, quebra sua patinha e ela não pode mais andar. O pastor coloca essa ovelha sobre os seus ombros e caminha com ela. Enquanto ele caminha, ele vai cuidando dessa patinha quebrada. Por algum tempo essa ovelha não pode caminhar e ela vai sobre os ombros do pastor. Ela vai ouvindo a sua voz, vai se familiarizando com a sua voz. Ela vai sentindo o cheiro do pastor, se familiarizando com o cheiro do pastor. E ele vai cuidando dela enquanto ela está nos seus ombros. Passado algum tempo, a ovelha vai sarar, sua pata vai ficar boa e ela conseguirá andar, caminhar. E quando isso acontecer, ela vai estar tão afeiçoada ao pastor e vai ouvir a sua voz de longe e também sentir o seu cheiro e não vai mais querer se afastar dele. Muitas vezes precisamos quebrar a nossa pata, sentir dor, não conseguirmos prosseguir. E Jesus nos coloca sobre os seus ombros e vai nos falando do seu amor, vai nos trazendo o cheiro do reino de Deus e vai cuidando dessa patinha machucada. E à medida que nós vamos ouvindo os ensinamentos de Jesus e sentindo o cheiro de Deus, nós vamos nos afeiçoando. E quando aquela dor passar, aquela ferida cicatrizar, nós não vamos querer mais nos afastar de Jesus. Por isso, se esse for um momento de dor e de sofrimento, ouça Jesus, sinta Jesus, perceba Jesus na sua vida, para que nesses momentos difíceis você possa se afeiçoar aos ensinamentos do Cristo. E essa dor vai passar, essa ferida vai cicatrizar, mas você não vai querer mais se afastar de Jesus. E assim, pensando nessa parábola tão bonita, cheia de tantos significados para as nossas vidas, nós vamos agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, fazendo a nossa prece, pedindo a Jesus que nos busque onde quer que estejamos, que possamos, mesmo feridos e doloridos, estarmos sobre os ombros do Mestre, ouvindo a sua voz serena, como nas tardes, próximo ao lago de Genezaré. Que aquelas lições inesquecíveis possam ecoar nos nossos corações, nos fortalecendo, nos amparando, nos consolando,
e nos esclarecendo. Que essa paz tão desejada possa se encontrar em todos os lares e que possamos juntos agradecermos o bom pastor em nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.